Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Está começando mais um Transport Talks com apoio Scania, carregada de futuro. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais sobre o futuro do transporte. Transport Talks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Meteor, pense gigante. E o programa Transport Talks tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transport Talks, o podcast do Transporta Brasil, que transporta o Brasil de verdade. Toda semana nessa mesa aqui a gente traz personalidades do transporte, gente que transporta o Brasil de verdade, trazendo produtos, serviços, tecnologias, tudo para mover a sua vida. E você que já começou aqui o vídeo, não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito ainda, para receber todas as notificações. Todo santo dia tem conteúdo novo aqui na TV Transporta Brasil. E o Transport Talks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, da Volvo Caminhões, da DAF, da Scania e da Iveco. Vamos ouvir um recado dos nossos patrocinadores. Sempre pensamos no futuro, pois ele é recheado de temperos que dão um sabor especial à nossa imaginação. O futuro traz esperança, traz objetivos, traz inovação e traz oportunidades. Mas se esses tantos futuros não virarem presente, se tornam somente rastros de poeira. Nós da Scania somos a força motora que conecta o transportador ao futuro através do agora. Conduzimos a mudança para que o transporte não viva de sonhos, mas viva de realidades. Com a melhor solução em cada operação, com o apoio de uma marca que é muito mais que caminhão, ônibus, motores e serviços. Com tecnologias que respiram inovação e que movem o mundo numa única direção. Sempre adiante. Scania, carregada de futuro. Nossa, gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Bruto! Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie. Meteor da Volkswagen. Mas pode chamar de meteoro da paixão. Só quem sonha consegue alcançar. Volkswagen Meteor, pense gigante. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Ignésio, sou diretor de operações aqui da Expressa Nepomuceno. A Expressa iniciou suas atividades em outubro de 1959. A nossa frota ela é composta por 5.800 veículos e equipamentos. Nós temos investido muito no quesito segurança. Nós procuramos o que há de melhor, tanto pessoas quanto máquina. A nossa imagem junto à sociedade e também aos clientes sempre nos destaca nesse quesito, como sendo um dos transportadores com o menor índice de acidente. Um dos motivos, que nós sempre optamos pela Volvo é um diferencial que a marca tem, que a cabine é uma célula de sobrevivência. E nós passamos isso para os nossos motoristas e eles se sentem muito confiantes de que isso realmente vai protegê-los. Nós precisamos de pessoas engajadas, comprometidas e que realmente eles tenham sempre o objetivo do comportamento seguro. Então, sermos convidados pela Volvo em participar do desafio Zero Acidentes
certamente irá contribuir para nos elevar em outro patamar e também nos fortalecerá para conquistarmos o certificado ISO 39001. Certamente fará diferença essa parceria que nós estamos fazendo. É isso, rapidinho, e hoje a gente vai falar de caminhões que transportam o Brasil de verdade. A gente tem aqui a presença do Luciano Cafuri, que é diretor de marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Muito obrigado pela sua presença, Luciano. Léo, prazer é todo meu, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês aqui, podendo falar um pouco do nosso mercado aqui para vocês do Transporta Brasil. Valeu demais, eu fico muito feliz com vocês que trazem esse conteúdo para a gente, que apoiam o nosso trabalho, e é importante a gente fazer essa comunicação para o público que merece aí ter todo esse conteúdo de primeira. Vamos começar com uma data importante que a gente está completando agora, 5 anos da família Meteor, o maior Volkswagen de todos os tempos, né? Eu lembro que lá em 2020, quando vocês fizeram o lançamento, foi na pandemia, né? Foi o primeiro e único lançamento que vocês fizeram online, né? Léo, poucos dias atrás eu estava comentando sobre isso, né? Quando o Meteor fez 5 anos de Brasil. Foi o projeto mais desafiador e acho que um dos projetos mais importantes aí da minha carreira, né? O lançamento do Meteor, a gente, em plena pandemia, né? A nossa entrada, né? Em definitivo aí no segmento de extra pesado, o segmento mais competitivo do Brasil, e a gente precisava fazer de uma forma diferente, né? Eu precisava fazer do limão uma limonada. Então, surgiu uma ideia da gente fazer algo novo, inovador, né? E fazer um lançamento online para todo mundo, um canal aberto no YouTube. E aí a gente preparou todo o conteúdo, tudo que a gente tinha para contar do novo produto, de um produto 100% nacional, desenvolvido aqui, testado aqui, uma localização em massa aí dos componentes do produto para poder estar atendendo esse cliente do extra pesado. E a gente foi pro lançamento e foi um sucesso, né? O Metro foi um sucesso, nossa rede de concessionários, que é o nosso primeiro cliente, né? Entendeu o recado, abraçou o produto, em números relativos da época, né? O TGX vendeu em 10 anos do Brasil 10 mil unidades, né? O Meteor, em 2 anos, vendeu 10 mil. Já passamos das 16 mil unidades. Então, assim, a rede abraçou o veículo, entendeu o recado e toda a rede do Brasil inteira hoje está comercializando, está atendendo e prestando serviço pro Meteor aí, que acabou de completar 5 anos. E ele já evoluiu, né? E assim, você falou nacional, caminhão fabricado em Resende, no Rio de Janeiro, motor fabricado em São Paulo, Sim. Caixa de transmissão fabricada em, acho que é Sorocaba. Sorocaba. Tudo nacional mesmo. Nacionalizado. Esse era um item importante, era um dos principais requisitos do projeto, né? Porque hoje o tempo de parada de serviço, o atendimento de serviço, peça de reposição, é um dos itens mais valorizados para o cliente na compra do extra pesado, né? Que ele coloca na conta dele. Então, isso foi uma prioridade do projeto. Então, ali a gente desenvolveu e localizou tudo aqui no Brasil, desenvolvendo com a nossa engenharia em Resende, testado aqui no Brasil, que nós somos os únicos que desenvolvem e testam aqui no Brasil para as condições brasileiras. Um caminhão super robusto, então o chassi, os eixos, toda a parte de suspensão, motorização, transmissão, tudo, cabine, montada em Resende, montada, pintada, tudo feito em Resende. Então, foi um pacote completo ali. Então, por isso que a gente comenta que a gente conseguiu passar esse recado primeiro para a nossa rede e para o nosso cliente final, né? Que é o que vale no final do dia. Com certeza. E é legal acompanhar, né? Ver nascendo o projeto. A gente visitou a fábrica em Resende algumas vezes. Recentemente a gente esteve lá e viu a linha do Meteor acontecendo, tudo sendo produzido. Tem cheio de tecnologia, indústria 4.0, né? Sim. Vocês aplicam lá. E eu fui na fábrica da Vetronic, lá em Sorocaba, e lá tem outras marcas que utilizam uma transmissão semelhante. Aí eu estava conversando, né, com o cara que estava na linha da caixa da Volkswagen, ele falou, olha, cara, aqui cada um tem o mesmo hardware, né, parecido, mas cada cliente faz o software. Aí ele falou que dá mais trabalho a Volkswagen porque eles têm um monte de calibração que personalizam a caixa, né? Então vocês fazem uma coisa
feita para o seu próprio caminhão, que traz um monte de feature para o cara rodar com facilidade, né? Acho que essa é a grande diferenciação da nossa marca, né, Léo? Com o consórcio modular, a gente sempre trabalhou em parceria com os fornecedores. Mas o que difere a gente no final do dia, né, é ter a nossa engenharia aqui no Brasil, fazer todos os testes de durabilidade estruturais aqui no Brasil para o nosso mercado, que hoje é um dos mercados, nesse quesito, mais competitivos do mundo, né, por carregar aí 6x4, 74 toneladas em rodovias. Poucos países do mundo, pouquíssimos têm essa legislação, né? Atrelado a que 11% das estradas brasileiras são pavimentadas. Sim. Você tem aí todo o resto que não são. Então, quer dizer, você tem condições severas, quase um off-road, né, quando se fala em transporte pelo Brasil. Então, você tem que ter um produto que aguenta essa especificação. E nós temos muito preocupação número 1 é consumo de combustível. Então, todos os produtos, independentemente de quais fornecedores, nós customizamos a aplicação. Certo. E nós desenvolvemos nosso próprio software. Então, nós temos muito cuidado com isso. Coloca a gente na frente. Aquele detalhezinho a mais ali, aquela diferença que vai fazer para o cliente no final do dia, no final da operação. Então, a gente trabalha muito perto de todos os fornecedores, desenvolvendo e customizando essas aplicações para cada um dos modelos de toda a nossa linha. Ô Cafuri, vocês também pensam muito no motorista, né? A gente vê essa família Meteor e vê como a engenharia brasileira é avançada, a engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e tem muita tecnologia para colocar no caminhão, né? Vamos falar já da evolução desse caminhão, que eu lembro que você me mostrou em primeira mão lá em Resende. Hoje já é uma realidade, o painel 100% digital do caminhão, que tem mais de 80 funções e ajuda o cara na tocada, né? Ele dá nota para o motorista, ajuda no treinamento das equipes. Isso é uma das evoluções mais marcantes desse caminhão, né? Quando a gente fala na linha a gente vai para a linha do extra pesado, né? A racionalidade da compra ela é muito alta, né? Nós estamos falando com frotistas extremamente profissionais, né? Que fazem conta na ponta do lápis para poder decidir fazer uma aplicação, trocar a sua frota pelo nosso veículo. Aí você vai olhar uma composição hoje aí, pode estar chegando a R$1,5 milhão cada 6x4, então é uma tremenda responsabilidade. E o motorista, Léo, ele é um influenciador de compra. Né? Você está aí pelo Brasil, você sabe que está cada vez mais difícil ter motorista especializado, né? Está cada vez mais escasso, é uma realidade acho que mundial. Estados Unidos está passando por isso, Europa está passando por isso. Você tem motoristas qualificados que se preocupam com o caminhão, que se preocupam em fazer média. Então, o frotista cuida muito bem dos motoristas, porque ele sabe que é um ativo muito importante que ele tem. E o motorista, ele é um influenciador de compra no final do dia. Ele fala com o frotista, olha, quero andar naquele caminhão, não quero andar naquele ali. Ele escolhe, né? Ele escolhe. Essa é a grande diferença. E quando você vai subindo a cadeia lá, quando você vai pro 6x4, ele escolhe. Você falou a palavra certa. Então, a gente tem muita preocupação com conforto. Muito. Então, melhoramos muito, né? Evoluímos muito toda a nossa linha, especialmente a linha do extra pesado no Euro 6. Trouxemos banco premium, todas as funções. O Meteor eu sou apaixonado em dirigir o Meteor, né? Porque ele é mais confortável que o meu carro. Com certeza. Então, a suspensão de cabine, e como a nossa engenharia local e nossa matriz é aqui no Brasil, a gente tem 100% total flexibilidade em estar alterando e mexendo tudo que a gente precisa. Então, a gente identificou um ponto, né, de melhoria, a gente muda aqui. E muitas das vezes aconteceu o contrário. Quando a gente achou o problema aqui, melhorou o problema aqui, a Alemanha adotou a solução lá. Então acontece o contrário com a gente. E além de tudo isso, né, estamos evoluindo. E a grande evolução agora no Meteor Highline são os painéis digitais, de série. É série 100%, não tem opcional. Porque a gente sabe que isso é valorizado pelo motorista, pelo frotista, os caminhões 100% conectados com a plataforma Rio. Então as coisas todas se conversam.
Então está tudo ali na mão do motorista e é uma atratividade do produto, né? Quem não gosta, né? Você vê aí, automóvel já é 100% digital. Então é a tendência e nós saímos na frente, porque a gente tem esse DNA de ser pioneiro, né? De sair na frente. Então tá vindo mais coisa nova por aí e nós não vamos parar, porque a gente sabe que é um quesito super importante ao motorista. Com certeza, e a gente está acompanhando de perto e eu tive a oportunidade algumas vezes de rodar nos caminhões de vocês e falando desse caminhão específico, a gente desceu a Serra do Mar em direção ao litoral e aí você vê, e não é uma operação simples, né? Descer a Serra pela Anchieta, cheio de caminhão, exige uma atenção muito grande do motorista e aí a gente vê o caminhão funcionando e a galera lá que faz a demonstração, os instrutores explicando pra gente, para começar, é um caminhão que tem uma caixa que já detecta a topografia, né? Já sabe se vai descer, se não vai. E uma coisa que me chamou a atenção, que tem nesse caminhão, e nos caminhões que a gente vai falar em seguida, da família Constellation, que é o tal do V constante. Isso aí me chamou muita atenção, porque o motorista vai descer a serra, ele consegue ajustar a velocidade que ele quer, e o próprio caminhão vai dosando o freio motor sozinho, vai segurando ali para que o cara não use o freio de serviço. Isso, além de ser comodidade para o motorista, é segurança para a operação, né? Tem uma combinação ali fantástica no Meteor, né? Que é a caixa com, a gente chama de Predictive Shift, né? Que é a função de troca de marchas preditiva. Ela está atrelada ao GPS, a estrada que já está previamente mapeada, ou ela mapeia também na próxima rota, né? Junto com o Eco-Roll, que é a banguela eletrônica. Isso. Os dois trabalham em conjunto, né? E mais o retarder na caixa. Então, é uma combinação de funções, e aí que eu te digo a nossa engenharia de aplicação. Nós fizemos essa calibração. Então, nós fizemos, e se você lembrar bem quando você andou no veículo, né? Você vê o quão suave e as coisas entram, se encaixam certinho. Se você vai andando devagar, ele entende que você está andando devagar. O V constante, ele pega a velocidade média que você está vindo, sem você setar nada, ele já faz isso para você. Isso. Então você não precisa, você está com o retarder ali, você não precisa nem tocar na alavanca para mudar de posição. Isso. Ele já entendeu o que você está fazendo. Você vai tocar na alavanca ali, se tiver numa situação ou que você excedeu a velocidade ou que você está numa situação muito íngreme. Mas caso contrário, eu brinco que o sistema está setado a zero, ligou o caminhão, ele já está funcionando. Então é assim, eu brinco que você não precisa fazer nada, você só precisa dirigir. Porque os três sistemas estão integrados e ele vai controlando ali o caminhão, trocando de marcha, reduzindo. Essa calibração ficou muito interessante no Meteor. Isso aí só traz rentabilidade para o frotista, para o dono do caminhão. E tem outra coisa, né, Cafuri? Isso aí eleva a régua da equipe e nivela por cima, né? Porque o motorista experiente que sabe trocar a marcha no tempo e tudo mais, tá ali fazendo a média dele. E o cara que está começando consegue tirar o máximo da máquina da mesma forma, né? Se ele respeitar as faixas de troca, e se ele usar o painel lá para ajudar na condução, ele vai em pouco tempo aprender e vai conseguir tirar o melhor consumo de combustível do mercado. É verdade. Só a caixa com Predictive Shift chega a melhorar 8% na média de consumo. Então. Só essas funções. Então, e acabamos de entrar agora com a nossa terceira geração. Já entrou na linha em junho. Aí. A terceira evolução desse software. E enquanto nós estamos conversando aqui, a engenharia está rodando lá e não para de mexer. Tô precisando ir para Resende, hein? Tá precisando. Vamos lá. Ô, Cafuri, falando nisso, tem uma linha de caminhões que é a família Constellation, que eu ia falar 15 anos, mas acho que já tem 17 anos no mercado, né? Constellation 19, né? 19, daqui a pouco vai fazer 20. Final de 2005. Isso mesmo. Vai fazer 20 anos daqui a pouquinho, né? Volume pleno foi 2006, né? Mas foi lançado no final de 2005. Isso. E que recentemente ganhou 2 versões, digamos, musculosas, robustas, que são os caminhões
com esse motor aí que a gente está falando, né, de 13 litros. E aí a gente tem o 20480, que é o caminhão que eu queria falar, que eu rodei também nele. Um cavalo toco, com 480 cavalos de potência, super robusto, e que também está ganhando mercado, que vocês estão atacando um nicho que o pessoal não estava olhando com muita atenção, mas é um nicho muito importante, valorizado do mercado, inclusive para conjunto de 6 eixos, né? E que agora acabou o pessoal lá de Bauru, lá da Areia, gostou da ideia, hein? Compraram algumas unidades, né? Isso. Isso aí é uma evolução natural do mercado, né, Léo? A gente lá atrás, né, na nossa história, em 2003, a gente lançou o Titan. Foi um lendário, né? Aproveitando daquela brecha da lei dos 45 toneladas e lançamos o nosso conceito ali, menos você não quer, mais você não precisa, que é exatamente entregar aquilo que o transportador precisava naquele momento para fazer aquele tipo de operação. Até o Pedro e o Bino compraram. Né? Exato, foi um sucesso lá o carga pesada. Então, o que a gente fez? A coisa evoluiu, né? O mercado evoluiu, né? O mercado subiu para os motores de 13 litros, só que com esses 2 veículos específicos da família Constellation, a gente procurou manter o mesmo conceito, que é entregar. O mercado é muito grande, né? Nós estamos falando de quase 40% do mercado brasileiro, né? Extra pesado. E falando especificamente do 20480, o novo Constellation com motor de 13 litros, hoje representa 10% do mercado dos 4x2. Né? Essa mudança que teve de legislação cresceu o 4x2. Estava em 6, foi para 10. Então, assim, tem um nicho grande de mercado, que ele é um caminhão logístico. Isso. Ele é um caminhão de... Você pode fazer longa distância com ele? Pode. Mas ele é um caminhão de transferência. Ele é um caminhão de curta e média distância. Então, nesse quesito, quando você olha para todo o espectro, né, do mercado, 4x2, 6x2 e 6x4, e também os valores, a aplicação do caminhão e os valores das composições, não faz sentido você pagar muito mais caro para fazer esse tipo de operação. Então, nós procuramos fazer um carro totalmente novo, chassi totalmente novo, suspensão de cabine de 4 bolsões de ar, suspensão traseira de 4 bolsões de ar, extremamente confortável. Você andou no veículo, né? Muito mais confortável que um Constellation rígido. Sim. Painel 100% digital, toda a tecnologia embarcada, o chassi do Meteor, né? O trem de força do Meteor, para essa operação, né? E estamos aí com um preço super competitivo. Por quê? É simples a conta, né? Você vai ter... E outra, como ele tem um motor grande e muito torque, 2.400 Nm de torque. É muito. Você anda com o pé lá em cima, para 45 toneladas. Então ele é mais econômico que a versão anterior. Ele dura muito mais, dá muito menos manutenção, porque ele é muito mais robusto. E resumindo, você tem o dobro de valor de revenda. E ele tem uma velocidade média mais alta. Por isso, que é o que todo mundo está precisando para as cargas logísticas. Então, ele está te entregando um pacote completo. Sim. E você vai ter um preço de um valor de revenda no motor de 13 litros, um chassi de 13 litros, depois, o dobro que você tinha antes. Então, o resultado pro fortista na conta final, nesse caminhão, é fantástico. Sim. Então, olhando esse nicho, né, olhando essa aplicação aí de entrada do segmento, que a gente desenvolveu o 4x2 e já tínhamos desenvolvido o 6x2, do mesmo conceito. O mercado 6x2 é 50% do mercado de extra pesado. Exatamente. Dentro desses 50%, você tem longas distâncias, você tem quem que precisa de uma cabine grande. Quer mais? Tem o Meteor. Então nós temos 2 modelos ali para atender exatamente aquele cara que precisa de uma operação de média distância. Tem várias operações de média distância. Te dou um exemplo do combustível. Sim. Combustível, outro dia falamos, tem caminhão que está rodando 2.000 e poucos quilômetros em cada trecho. O mesmo frotista tinha caminhão rodando 60. Tiro curto, né? Para muito. Então, você pode balancear a sua frota nesse quesito, né?
Aplicação para cegonha também, carga industrial. Cegonha, carga industrial, container. Você sobe para São Bernardo, para Santos, você vai ali você manobra com motor de 13 litros, a caixa Traxxon, a mesma do Meteor. Então, olhando esse nicho, hoje nós temos 4 produtos posicionados para atender o segmento de extrapesado. Né? O 4x2 de entrada, o 6x2 de entrada, o Meteor, né? O 28 e o 29 530. Então, oferecendo aí cabine ampla, espaçosa, geladeira, tudo de série, o máximo conforto lá pro motorista. E o Constellation ganhou um visual novo com aquelas luzes de LED, deu uma renovada, né? Sim, sim. Né? A gente trabalhou lá com o pessoal de estilo lá para dar manter a identidade dele, né? O Constellation tem uma identidade única até hoje, né? De longe você sabe que é um Constellation. É verdade. Então é o que diferencia ele, né? Se você reparar, aquela leitura lá vertical é o que diferencia ele de todo o resto, né? E aquilo ali trouxe mais, como é que a gente fala? Um pouco mais de caráter, né? Para personalidade. Muito bom. É verdade. Ô, Cafuri, o nosso Constellation. Falar um pouco de mercado, a gente acompanha de perto a lista, né, dos caminhões mais emplacados do Brasil. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho dos médios que vocês dominam, né, com o delivery. Mas no Extra Pesado a gente vê o resultado do trabalho dessa família Meteor, porque o 480, o 28 480 está há alguns meses já na lista dos 10 caminhões mais pesados mais emplacados do Brasil, porque é uma briga de cachorro grande ali. Muito, muito. Ali não é fácil. É verdade. Ali não é fácil. Mas, como você comentou, né? Nós somos iniciantes, né? Nesse mercado, uns 5 anos, praticamente, né? Com todo esse aparato da nova família Meteor, né? Contra concorrentes aí que estão pré-estabelecidos há décadas no Brasil. Tem veterano, né? Que não está na lista, não. Mas assim, como eu te comentei, né? Nosso trabalho não para, a engenharia está melhorando os caminhões a cada dia, o caminhão, o Euro 6 está muito bom, o caminhão ficou fantástico. Nós fizemos muitas melhorias no caminhão Euro 6, aproveitando a mudança da legislação. Então, começar o motor é o mesmo que roda na Alemanha, o MAN tropicalizado e ajustado aqui para o Brasil. Todas as modificações de melhoria de consumo, tudo foi feito e está sendo montado aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Injeção Common Rail de alta pressão. Sim, tudo. Então é um dos motores mais avançados do mundo. Sim. Né? Tecnologia alemã. Então tudo foi trabalhado, pensado, robustez do caminhão. Então o resultado está vindo, Léo. De novo, o que nós fizemos, o que nós temos, né, como pilares de marca, né, produto, qualidade e serviço, na linha leve, na linha média do Constellation, nós estamos aplicando na linha extrapesada. Sim. Nosso conceito de marca. E o resultado está vindo, e vai vir. Nós vamos chegar e vamos ter o lugar que a gente merece também lá no segmento de extrapesado. Porque o caminhão está muito bom. Com certeza. E vamos falar de um tema que está bastante em voga ultimamente, que é comércio exterior, né? A gente está gravando aqui no começo do mês de setembro e eu estive na coletiva da Anfávia. E eles deram um número como um dos highlights lá, que a exportação de caminhões do Brasil saltou de 4 mil no acumulado do ano passado até agosto para 11 mil agora, né? E coincidentemente ou não, recentemente a Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciou uma operação de montagem de caminhões na Argentina, né? Então o caminhão Volkswagen está servindo para o mundo também, né? Não é só para o Brasil, né? Principalmente para a Argentina. A gente pega a receita nossa aqui do Brasil, né? Hoje a gente exporta para mais de 30 países. Uhum. E a gente pega a receita nossa aqui do Brasil, como eu comentei, né? Passou na prova de durabilidade aqui do Brasil por conta das nossas condições. Pode rodar em qualquer lugar. Ele roda praticamente em quase todos os lugares do mundo. Sim. Né? E lógico, todo o mercado novo que a gente faz o mesmo trabalho com a engenharia. Uhum. A gente roda no mercado, a gente tropicaliza, a gente verifica se tem alguma adequação, sem contar claramente
das adequações da legislação local que a gente tem que atender e também as normas de segurança. Então, cada país tem uma especificidade que a gente tem que cumprir. Isso foi feito já para todos os países da América Latina, e México, tem uma fábrica no México, e recentemente para a Argentina também, né? Que, por exemplo, é Euro 5 com controle de estabilidade. Então, tivemos que de novo fazer uma adequação de toda a eletrônica para a Argentina. Então, é um mix do que temos aqui no Brasil. E lá a gente é muito forte também, o caminhão é muito bem reconhecido, e o fato de você estar na Argentina, montar na Argentina, traz uma outra comunicação, traz outro peso para o mercado. E assim, nós já crescemos muito no último ano, já passamos dos 11% de participação de mercado na Argentina. Estamos crescendo. Também temos planos ambiciosos lá, porque com a linha que a gente tem, né, com a linha que a gente tem no Brasil, aplicada lá na Argentina, de novo, nós somos primeiro aqui, nosso objetivo é ser primeiro lá também. Então, em todos os mercados que a gente compete. Sim. Que, se a gente consegue no Brasil, que eu acho que é um desafiador, um dos mercados mais desafiadores do mundo, por que não nos outros mercados? Então, nós estamos trabalhando também nessa direção. Vamos falar da família Delivery, que em 2017 teve sua nova geração, né? E que nesse ano o 11-180 figurou em alguns meses aí como o caminhão mais vendido do Brasil, ou seja, não foi um pesado, foi um caminhão de 11 toneladas, né? E eu queria que você comentasse sobre essa família que também está herdando toda essa parte eletrônica desse pacote Prime, né? E que também tem a opção do cluster digital, né? Sim. No alguns meses, ele foi o líder do primeiro semestre. Isso. O 1180 foi o líder do primeiro semestre em vendas. O modelo mais emplacado. Disparado é a família Delivery. Se você pega o segmento de, né, a gente chama de leves e médios, né? Tem 50% de participação. Né? Se a gente somar o 9 e 11 toneladas. Então, é um orgulho para nós, porque é um número que praticamente você não vê em lugar nenhum do mundo mais. Sim. Né? Em mercados. Então, um modelo que a cada 2 veículos rodando de entrega urbana no Brasil, né, um é o delivery. Então, tem um significado, né, para isso, né, porque, de novo, quando a gente fez essa linha nova, ela foi meticulosamente pensada, testada, desenhada, cada milímetro, cada espaço, para ter o melhor conforto da categoria, para ele se sentir parecendo um carro de passageiro, né, nível de ruído. Então tem a questão da motorização super econômica também, que cai naquilo que eu comentei, manutenção barata, o cliente sabe o que ele está levando. Sim. O cliente sabe o que ele está levando. Comprou o delivery, ele sabe que ele não vai ter dor de cabeça. Então, explica os 50% de participação de mercado. É um sucesso absoluto. E é uma plataforma muito versátil, né? Que consegue atender muitas aplicações diversas. E o Brasil, nesse segmento aí, inclusive a gente está vendo aí a queda do setor de pesados devido ao cenário de juros, né? De alguns custos que existem, mas o de médios está crescendo. E é o que nos ajuda agora, né? Hoje o médio é o que tem quem está crescendo no Brasil. Aí você olha a família Delivery, Léo, a gente começa com o caminhonete, o Delivery Express, 3,5 toneladas, que é um sucesso, um dos preferidos aí da entrega urbana. Aí você tem o Delivery 3,5, você tem o 6, você tem o 9, você tem o 11, você tem o 13, e você tem os elétricos, você tem o 4x4 e você tem os elétricos. Sim. Então você tem o 4x4 que também substitui, em muitos casos aqui, aquela caminhonete, aquela picape na fazenda. Sim. Né? Faz todo o trabalho, você consegue ir na operação com ele, sem precisar fazer transbordo, né? Pegar a estrada de asfalto, ir para a cidade, no armazém, você consegue... Ele tem uma flexibilidade muito grande. Né? Uma cabine grande, né? Confortável. Então, e de novo, isso é o grande diferencial do delivery. Que eu acho que foi... A gente teve muito cuidado, né? Em construir uma cabine nova, porque você vai conviver com ela... Bastante. 20, 30 anos. Sim. Então, assim, errou ali, você está fadado a morrer. Então, a gente teve muito cuidado em construir uma cabine de 2 metros,
extremamente confortável dentro, espaçosa. Por quê? Porque quem vai ficar ali o dia inteiro é o motorista. O motorista tem que ter conforto. Você colocou o motorista ali numa cabine desconfortável, numa cabine pequena, ele vai reclamar. Barulhenta. Ele vai reclamar. Ou quando, de novo, né, Léo, você comentou muito bem no início, ele que escolhe, quando você coloca na frota que tem veículos para ele escolhe o delivery. Sim, é verdade. Ele vai escolher o delivery. O melhor motorista vai querer ir no delivery. E você já até começou a entrar no tema, a gente está no ano da COP30, o Brasil está aí no protagonismo mundial da sustentabilidade e no debate da descarbonização, né? E vocês da Volkswagen Caminhões e Ônibus se preocupam com isso há bastante tempo. Vamos comentar isso aí, né? Vocês são os primeiros e os únicos a criar um caminhão elétrico e fabricar no Brasil, né? E tem mais algumas coisas aí também, né? Vamos falar aí de pesadão híbrido que no futuro vai chegar e caminhão a gás, né? Também. Você tocou num ponto importante, né, Léo? Que é o futuro, a sustentabilidade, caminhando lado a lado com o nosso negócio. E aí, eu me orgulho de dizer que, assim, nós somos pioneiros, Léo. Nós não falamos, nós não contamos história, nós botamos no papel e botamos na prática. É muito complicado, difícil e muito custoso você ser pioneiro ainda no Brasil nessa questão. E a Volkswagen Caminhões e Ônibus é pioneira. Foi a primeira a desenvolver um veículo elétrico em produção no mundo ocidental. É verdade. Então, assim, não é no Brasil, no mundo ocidental. Ninguém colocou um caminhão, e nós comentamos isso na época, ninguém tinha colocado um caminhão em produção em série no mundo ocidental até 2021, quando nós iniciamos a produção do delivery. Então, isso é um marco histórico para a nossa marca. Sim. E aqui para o mercado brasileiro. Então fizemos o delivery. Já está na segunda geração, né? Já estamos na segunda geração, estamos indo para a terceira, não vamos parar, porque assim, por que nós fizemos o delivery? Porque a eletrificação começa pela cidade. Porque hoje você tem um problema de infraestrutura no Brasil de recarga, né? E distribuição de energia. É uma realidade, que é diferente dos automóveis. Então assim, por que o delivery? Porque você controla a recarga junto com... a gente faz um projeto a 4 mãos, né, com a empresa de energia e com o cliente, para a gente ter a recarga, o reabastecimento, e a gente faz o balanço, o estudo da rota, a aplicação do cliente, faz o balanço energético que ele vai precisar, e a 4 mãos a gente faz o trabalho de postos de recarga dentro da operação do cliente. Por isso que a gente começou com delivery, porque é mais fácil para todo mundo ter esse controle. E nós não vamos parar por aí, né? Aí demos outro grande passo, acabamos de colocar o E-Bus, ônibus 100% elétrico, rodando aqui na cidade de São Paulo. Essa eu preciso contar a história. Estávamos nós num evento pré-Latibus lá em Resende, numa apresentação dos ônibus Euro 6 da Volkswagen, e no final da coletiva, um colega jornalista vem e pergunta para o Ricardo Aloche: mas vocês estão perdendo o bonde da história, vocês não estão com ônibus eletrificados e tal. E o Aloche, serenamente, só abanou com a cabeça e falou: vamos lá ver os chassis. Descemos ao local dos chassis, e aí o Aloche diz: olha, vamos agora até a pista para conhecer os ônibus, e tá muito sol, é um pouco longe, vou pedir para um veículo vir aqui buscar vocês, para que nós possamos ir confortavelmente até a nossa pista de provas, que é lá ao lado da fábrica. Daqui a pouco me entra o e-Volksbus. Vocês andaram no primeiro protótipo do e-Volksbus lá na planta de Resende. Foi uma surpresa. 100% elétrico. Essa aí não deu para esquecer não, viu? E agora é uma realidade, já está rodando, tem 4 unidades rodando aqui em São Paulo, outras rodando em outras capitais do país. Já é uma realidade, vocês vão ver muito mais até o final do ano, né? Ficou super robusto, está sendo um dos ônibus com a maior autonomia do mercado e o melhor consumo de quilowatt por quilômetro hora. O aprendizado que vocês tiveram com o e-Delivery ajudou? 100%. 100%. É uma equipe dedicada. Criamos uma engenharia só para os veículos elétricos. Grande Argel. Com Argel.
Então, a GE hoje é o chefe da engenharia elétrica, né, dedicada a esse assunto dos veículos elétricos. Para quê? Para a gente manter todo o conhecimento dentro de casa, porque toda a parte de calibração do veículo elétrico ela é extremamente complicada, né? Então, você vê, o pessoal acha que, não, vamos botar a bateria e o motor elétrico e vamos sair andando. Não é isso. Tem todo um sistema que controla. Tem todo o sistema de gerenciamento, de controle de bateria, da tensão, da carga, então, do controle do acelerador, então não é de resfriamento de baterias. Então, é muito complexo, né, o assunto do veículo elétrico. Mas assim, nós estamos saindo na frente de novo, estamos juntos, estamos no páreo, né? E nesse caminho, né? De novo, nós temos que acompanhar a tendência, Léo. Sim. O Brasil vai ter diesel por muito tempo. Sim, com certeza. Né? Por conta da nossa infraestrutura, por conta do nosso modal no Brasil. Porém, nós vamos ter nicho. A eletrificação é uma realidade, né? Então, e nós temos que acompanhar os nichos, como o gás. É uma outra demanda dos clientes que faz todo sentido, né? Principalmente puxado aqui pela cidade de São Paulo, para a coleta de resíduos, onde nós já colocamos 2 unidades rodando do Constellation a gás, movido a biometano aqui também na cidade de São Paulo. Então, nós também estamos desenvolvendo o veículo, também estamos no páreo. E é um caminhão que roda com combustível gerado pela própria carga que ele leva, né? Tem muitos clientes que estão, né, muitas cidades, muitos clientes que estão nos pedindo o veículo justamente para poder aproveitar essa questão do biometano. E também apresentamos na Fenatran o Meteor híbrido. Esse é a cereja, né? do bolo. Que é outra, que é algo que vai vir para poder ajudar algumas operações, né? Como acontece nos automóveis, né? Então ele vai trabalhar em conjunto com o motor a combustão, ajudando aí muitas operações em salvar e ter economia de combustível. Certo. Então, qualquer coisa que você faça nessa direção, quando você fala de um extra pesado, é um baita economia para o frotista. Então, se você é deixa algo de também, queimar o diesel, você está preservando a natureza, né? E você pega que quase 40% do custo operacional é diesel, então é muita coisa. Então é algo que a gente está trabalhando também, estamos desenvolvendo e tem avançado muito rapidamente. O Cafuri, vamos falar então do acesso aos caminhões, que é muito importante. O frotista precisa renovar a frota, o autônomo precisa comprar caminhão novo e precisa de financiamento. Então, mais uma novidade que a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresentou esse ano é o banco Traton, né? A Traton Financial Service, Isso. que é um banco próprio de vocês para facilitar esse acesso no financiamento, né? Léo, fazendo uma correlação, né, com o que a gente acabou de falar agora de produto, né, que a gente tem que estar preparado para todos os movimentos de mercado. Então, né, a gente não está parado no tempo, a gente está em constante desenvolvimento, e a gente está pronto assim para todas as vertentes que os clientes, né, que o nosso slogan é ser sob medida, então temos que estar pronto para isso. Eu acho que o mesmo a gente já fez, né, e começou a fazer há muito tempo, pro modelo de negócio para atender o nosso cliente. Sim. Né? Você vai lembrar bem o início dos aluguéis. Sim. Lembra? Lembro. Que era aquela loucura, isso não vai dar certo, isso é uma loucura, como é que vai ser isso? Isso não existe, teve muita especulação. Hoje é mais uma modalidade de negócio. E a gente tem o truck rental dentro de casa. A gente foi lá e falou assim, nós precisamos ter um olhar 360 para o nosso cliente. E nós precisamos ter o banco. O consórcio é outra realidade. Sim. Né? Então, temos o consórcio, temos a venda de usados. Então, a gente foi fechando, falou, tudo que o cliente quiser, ele tem uma opção de ter junto com a Volkswagen. E faltava o nosso braço financeiro, que dado a gente ser do Grupo Traton e participar do Grupo Traton, finalmente nós conseguimos, essa importante, acho que uma das conquistas mais importantes da nossa história foi a gente ter o nosso braço financeiro, o Traton Financial Service, que iniciou em 1º de julho,
agora suportando 100% dedicado e suportando as operações da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então já começou, já está aí deslanchando em todo o Brasil, em todas as concessionárias, suportando a gente nos grandes negócios. Então, assim, super importante passo, acho que na nossa história, Léo. Era o último passo, o último grande passo que faltava em termos de ter todas essas ferramentas financeiras para poder suportar o cliente na hora da venda na maneira que melhor lhe convir. Porque você fecha um ciclo você tem independência no produto, na engenharia, que é nacional, e agora com essa chancela, você tem também a independência do banco próprio, porque você tem flexibilidade para lidar direto com o seu cliente, né? Sim. No financiamento. Nós éramos muito bem atendidos pelo Banco Volkswagen, que ficou conosco desde o início, só que agora você tem um núcleo dedicado a caminhões de ônibus. Então, fica mais fácil, entende o cliente, conhece o cliente, precisa levar o cliente lá, a gente leva, precisa pegar na mão do cliente, é mais fácil, né? Na vida tudo é foco, então agora você tem foco total, porque eles são 100% dedicados à operação da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil. É verdade. O Cafuri, só faltou a gente falar de pós-venda, então, né? Que vocês têm uma rede gigante no Brasil inteiro. Quantas concessionárias? Nós temos 145 pontos no Brasil, né? Então temos uma capilaridade muito boa no Brasil para poder suportar a nossa liderança aí. Então uma rede muito sólida, a rede é muito forte, né? Principalmente no assunto serviço, né? Senão a gente não conseguiria suportar essa liderança, porque eu digo para você que hoje, sem sombra de dúvidas, a venda de caminhão, 50% é serviço, sem sombra de dúvidas. É mesmo. Sem sombra de dúvidas. Então, no mínimo 50% é serviço. Então, é uma coisa que evoluiu muito. E assim, da mesma forma que a gente falou do veículo, né? O produto, que a gente tem uma gama abrangente, grande de produtos, de oferta de produtos customizados para os clientes, da mesma oferta que a gente evoluiu em todas as ofertas de serviços financeiros, digamos assim, né, de possibilidades para o cliente. Acho que a gente evoluiu 3 vezes mais na questão de serviço, que nem eu sei todos os serviços hoje que a gente está oferecendo. São tantos, que a gente chama de Volkscare, né, que é o cuidado com o cliente. Então, a gente digitalizou muita coisa, estamos digitalizando cada vez mais a rede, o atendimento, aplicativos, tudo para quê? Para facilitar a vida do cliente, né? Para poder fazer agendamento remoto. Temos o Chame Volks 24/7, todo ano. Então, temos uma série de serviços para poder justamente cada vez mais facilitar a vida do cliente, né? Nessa questão do atendimento e serviço. Aí, junto com isso, veio nos extra pesados contrato de manutenção. Então, temos vários contratos, vários pacotes para o cliente. E aí, atrelados à conectividade Rio, atrelado ao contrato, que está tudo interligado, temos lá a torre de controle que suporta o cliente, que faz a operação de rastreamento e monitoramento dos caminhões do campo, não só também para a questão não só telemetria, mas está ajudando na questão da manutenção. Então, as coisas então estão interligadas. E outra coisa, Léo, está evoluindo tanto esse serviço, tão rápido, que eu vou te falar que em pouco tempo você não vai vender mais extra pesado sem contrato de manutenção. Faz todo sentido, né? Então, assim, e sem a telemetria e sem a torre de controle. Que a gente tem a nossa torre de controle interna e agora a maioria dos nossos concessionários já entenderam o benefício de fidelização do cliente e estão montando nas próprias concessionárias. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho, então o trabalho é gigantesco no pós-venda, principalmente para atender o extra pesado. Porque o que faz o frotista escolher a marca pode ser o preço, pode ser a disponibilidade daquele veículo específico, mas o que faz ele ficar na marca é realmente ele se sentir bem atendido pelo pós-venda. Né? Você imagina, né? Então você imagina agora com toda essa tecnologia embarcada, que foi isso a grande evolução dos últimos anos, né? Você imagina você ligar para o cliente, o concessionário ligar para o cliente e falar: meu amigo, você não quer vir daqui a 2 dias
porque você vai ter que fazer a manutenção XYZ, e quando você chegar aqui, na hora marcada, a sua peça vai estar aqui, você vai fazer num espaço de tempo menor e vai sair já rodando com o caminhão no mesmo dia. O box separadinho para ele. Com o box separado e tudo mais. Então, assim, o cara fala assim, opa, isso é um serviço diferente. E esse serviço nós já estamos oferecendo. Com certeza. Mas é um trabalho, como eu te comentei, né? É um trabalho longo, do dia a dia, que não para, incessante. É verdade. Olha só, pessoal, a gente piscou e já estamos chegando até no final desse papo aqui, falando sobre o mundo dos caminhões e ônibus Volkswagen, né? Mas falando mais de caminhões. Eu queria te agradecer muito, Cafuri, por ter vindo aqui, para a gente fazer esse bate-papo e esclarecer o nosso público que transporta o Brasil de verdade sobre tudo que a marca tem a oferecer para o nosso transportador. Pois é, sempre eu agradeço o convite, passou voando a nossa... Né? Nem eu imaginei, mas eu agradeço o convite, é sempre um prazer a gente estar podendo bater um papo aí com a turma, né? Explicando um pouco, né, desse mundo aí nosso que a gente vive, das montadoras, e o trabalho que a gente faz aí para sempre colocar os melhores produtos aí na mão deles, né? Na mão dos nossos clientes. É isso aí, muito obrigado pelo convite, Léo. Valeu demais. E olha só, você assistiu até aqui, é porque se interessou pelo assunto, então não vai embora sem deixar aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal para receber todas as notificações e dá uma olhadinha aqui no link da descrição para você conhecer as soluções Volkswagen Caminhões e Ônibus para o seu negócio. E é claro que vou pedir aqui para você também seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil, porque todo santo dia tem conteúdo novo aqui sobre o transporte e a vida em movimento. E para ler o nosso noticiário diário, acessa aqui o site transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!